Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, olha que coisa interessante, no versículo 15 Paulo fala, nós somos judeus, descendentes, ou de Judá ou de Benjamim, então, como nascemos nessa descendência, nós não somos pecadores dentre os gentios. Soa um pouco arrogante, né? Nós somos judeus, não somos pecadores. Aí eu coloquei um pé atrás. Como assim, Paulo? Você não é pecador? Aí depois ele vem. Se nós, procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores, então o que ele quis dizer no versículo 15, não é em relação à natureza pecaminosa, que todos nós temos e todos nós somos pecadores. O que ele quis fazer é uma diferenciação. Os judeus conhecem a lei e tentam, segundo ele, ser justificado pela lei. Obedecendo a lei, eu me torno justo e por isso sou aceito por Deus. E aí ele está dizendo, os judeus pensam assim, mas na verdade somos todos pecadores, porque quando eu me rendi a Cristo, aí foi que as escamas dos meus olhos caíram, e eu pude compreender que pelas obras da lei, ou seja, pela obediência a todos os mandamentos, ninguém consegue ser justificado, porque ninguém consegue obedecer toda a lei. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Olha que pergunta interessante. Ele está dizendo, quando a gente busca obedecer à lei, a gente descobre que é impossível obedecer, porque se quebrar um mandamento, quebrou toda a lei, e são centenas de mandamentos. E se a gente peca no pensar, então é impossível passarmos um dia sequer sem pecar. E aí ele está dizendo, então pelas obras da lei, eu não consigo. Aí quando eu olho para Cristo, eu também não consigo, porque eu não consigo imitar a Cristo 100%. Aí ele está perguntando, então quando eu vou a Cristo para ser justificado, e não consigo imitá-lo 100%, será que Cristo então veio para mostrar o quão pecador eu sou? Ele é ministro do pecado, ou seja, ele conseguiu cumprir toda a lei, nós não conseguimos. Ele foi perfeito, nós não somos. Será que Cristo então está querendo nos humilhar e mostrar, vocês não conseguem? E aí ele mesmo responde, de modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ele está dizendo, Cristo ser perfeito, não tem culpa pelo meu pecado. Percebeu? Quando eu olho para Cristo, em sua perfeição, eu me sinto humilhado, porque eu não consigo ser como Ele. Mas não é Ele que está me humilhando, é o meu próprio pecado que está me humilhando. Você entendeu, irmão? Essa é a teologia de Paulo. Essa é a compreensão de Paulo acerca do pecado. Ou, poderíamos dizer, essa é a hamartiologia paulina. Ou seja, ele tem a tendência que todos nós temos, de olharmos para as pessoas, principalmente para Cristo em sua perfeição, e quanto melhor for a pessoa, mais humilhado a gente se sente. Aí Paulo está dizendo, mas a culpa não é de Cristo que é perfeito, a culpa é nossa que somos pecadores. É como se a gente
fosse irmãos gêmeos, vamos supor aí, Júnior e Neto. Júnior e Neto cresceram juntos, dormindo na mesma cama, usando as mesmas roupas, comendo a mesma comida, tendo a educação dos mesmos pais, estudando na mesma escola, com os mesmos professores. Só que um se esforçou mais, estudou mais, buscou mais, renunciou mais e chegou a um patamar profissional, econômico, financeiro. O outro se esforçou menos, buscou menos, renunciou menos e ocupou uma posição inferior ao seu irmão com relação a questões econômicas, profissionais e financeiras. Um se deu melhor na vida do que o outro. Um é um mega empresário, bilionário. Receba. Mas o outro não conseguiu concluir nem o ensino médio e está trabalhando no balcão de uma loja, ganhando um salário comercial, o que é muito digno, honroso, e para ele está tudo bem. Só que um belo dia, ele saiu do balcão da loja, depois de um dia de muito serviço, semana do Natal, e no balcão daquela loja ele vendeu muito no Natal, ficou muito feliz. E aí ele foi para comemorar o Natal. Jonas e Rayane já maduros, caminhando já para a terceira idade. Os filhos então se reúnem para o Natal. E aquele que é bem sucedido chega e traz tudo que precisa para a ceia. Traz panetone, traz aquele monte de fruta, traz picanha de wagyu e tudo top das galáxias. E para lá na sua SUV da Ferrari, que custa 3 milhões de reais. Aí no que ele está descendo do carro, abrindo o porta-mala, Rayane já empolgada com os doces, com as comidas e tal, e o Jonas já de olho na picanha. Aí chega o outro irmão de bicicleta para a ceia, trazendo nada, só o estômago vazio, porque trabalhou o dia inteiro, morto de cansado. Quando ele para a bicicleta assim, que ele olha aquela cena, meu irmão, olha como ele está e olha como eu estou. Aí ele chama a mãe e fala assim: mãe, eu vou embora, eu não quero participar da ceia não, a senhora me perdoa, mas eu vou embora descansar, eu estou morto de cansado e não tem condição não, tá? Vim só dar um Feliz Natal para você, para o papai, tchau para vocês, Feliz Natal, valeu irmão, Feliz Natal, mão. E vai embora. Mas meu filho, por que você está indo embora? Não, porque eu estou me sentindo humilhado. Eu olhei para o meu irmão, olha a situação dele, e olha a minha situação, e eu me senti humilhado, eu não tenho condições emocionais de participar dessa ceia. Aí eu te pergunto, o irmão realmente humilhou o outro? Ou o outro que se sentiu humilhado porque percebeu a sua condição, entre aspas, inferior? Então é isso que Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo, Cristo não pode ser culpado pela nossa humilhação, porque o propósito dele não é nos humilhar. Pelo contrário, o propósito dele é ser uma referência para nós. Então, queridos, Paulo está tratando aqui de algo espiritual. É uma teologia muito substancial, a maneira como compreendemos corretamente o pecado e a possibilidade de redenção, mesmo sendo pecadores. Mas a gente pode pegar essa dinâmica que Paulo nos apresenta e levar para as nossas vidas, não só em relação ao pecado, mas como eu ilustrei aqui agora. Às vezes a gente se sente humilhado, mas na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, os culpados pela nossa humilhação somos nós mesmos.
Nós é que não buscamos, nós é que não estudamos, nós é que não corremos atrás, nós não fizemos a nossa parte, nós não fomos fiéis, não fomos leais, não tivemos compromisso, e aí depois a gente quer estar nos melhores lugares com as melhores bênçãos? Então é esse quadro que Paulo está nos apresentando, e a gente pode fazer disso uma regra de vida, porque o Evangelho é vida, e é para a vida. Ao invés de olharmos para aqueles que em algumas áreas estão melhores do que nós, e vermos isso como motivo de humilhação, que façamos como Paulo, que olhou para Cristo, se sentiu humilhado, mas não culpou Cristo, culpou o seu próprio pecado, e a partir dessa consciência, olhou para Cristo como uma referência, como um alvo. Eu sei que eu posso morrer sem alcançar, mas todos os dias eu vou me esforçar para me parecer mais com Ele. Portanto, nas nossas vidas pode ser assim também. Olha aquela pessoa da minha idade, estudou na minha escola, mora no meu bairro, teve as mesmas oportunidades que eu, olha como ela cresceu, olha como eu não cresci. Ao invés de olharmos para essa situação com raiva, com revolta, e nos sentirmos humilhados, que possamos fazer como Paulo fez com Cristo, e olhar para a pessoa e dizer, eu vou chegar também. Caiu a ficha, ainda que tarde, mas eu não vou mais me sentir humilhado, eu vou correr atrás, eu vou fazer minha parte, eu vou dar uma virada, uma guinada na minha vida, e vou ter aquela pessoa como referência. Pode ser um jogador de futebol, eu nunca vou jogar futebol, mas eu posso pegar a superação que aquele jogador de futebol teve, a vitória que ele teve em cima das muitas adversidades que ele enfrentou, e tomar isso como exemplo, como referência, e olhar à minha volta e parar de ficar dando desculpa e culpando as adversidades, e transpô-las pela fé, com um alvo que é crescermos, progredirmos, prosperarmos, porque Deus também é glorificado através disso. Quanto melhor nós vivermos, mais o nosso Deus será glorificado, irmãos. Saúde em todas as áreas da nossa vida, é isso que Deus quer para nós. E aí Paulo continua dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O que ele está querendo dizer? Que ele não vai mais cumprir a lei, que ele não vai mais procurar obedecer a lei? De modo nenhum, como ele mesmo diria. O que ele está dizendo é, desistir de ser justificado pela obediência à lei, porque descobri que eu não consigo. Tudo bem, Paulo, e o que você fez então? Bom, eu vivi para Deus. Como que você viveu para Deus? Sem obedecer todos os mandamentos. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nesse corpo, apesar de ter a natureza pecaminosa, eu não vivo mais pela lei, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você conhece o contexto da carta aos Gálatas? Os irmãos da Galácia, não sabemos se é a Galácia do norte ou do sul, temos algumas evidências para ficar mais com uma ou mais com a outra, mas isso não altera em nada a mensagem. O fato é que os irmãos da Galácia estavam flertando com a possibilidade de voltar a praticar o que a lei exigia, matar os animais, ter a necessidade de um sacerdote para intermediar o seu culto, e voltar toda aquela velha prática. E Paulo, sabendo disso, escreve então para eles para dizer, olha, se vocês querem voltar aos velhos rudimentos da lei, como ele diz, e o primeiro versículo do capítulo 3, que segue a leitura que fizemos, ele chama os Gálatas de insensatos. Ó, insensatos Gálatas, vocês perderam o senso,
Vocês estão muito insensatos. Ninguém consegue ser justificado pela obediência à lei, porque somente Cristo conseguiu obedecer à lei. Então a gente precisa depositar a nossa fé em Cristo, e nele, pela sua obra, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição, somos justificados. A justiça de Cristo recai sobre nós quando nós exercemos a nossa fé nele e somente nele. Porque pela obediência à lei, ninguém consegue. Então nós damos graças e glórias a Deus, porque Ele nos amou de tal maneira, sabendo que não conseguiríamos pela lei, nos deu a lei como orientação, como direção, como referência moral para o nosso viver, mas não nos deu a lei, para que pela obediência a ela, fôssemos justificados e assim salvos para a vida eterna. Ele sabe que nós não conseguiríamos, por isso Ele enviou o Seu Filho, para morrer por nós, para pagar o preço que ninguém poderia pagar, e pela fé no Filho de Deus, a gente se crucifica junto com Ele, e o nosso ego é morto na cruz, para abraçar o eu dele, para que Ele possa agora viver em mim, e a vida que a gente vive, apesar da natureza continuar sendo pecaminosa, a gente não vive regido pela natureza pecaminosa, mas pela referência que Ele é para nós, e em todos os momentos a gente procura imitá-lo, e é isso que nos justifica, a fé nele, e tê-lo como referência única das nossas vidas. Louvado seja Deus, pela inteligência de Paulo, pela inspiração do Espírito, e pela maneira tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, que ele explica essa verdade eterna e absoluta para as nossas vidas. Portanto, é do meio desse texto e desse contexto, que foi extraído o versículo que dá base para o tema da campanha de missões mundiais. Esse mês nós vamos trabalhar esse tema, viva a compaixão, porque esse é o tema de missões mundiais desse ano. Desde o primeiro culto de janeiro, o nosso gasofilácio missionário está ali, portanto todas as ofertas que entraram e que entrarão ali até o último culto do mês de maio, vai para a junta de missões mundiais. Então, nós vamos dar ênfase à campanha, nós vamos ter ações missionárias, voltadas para oração, para sustento e para vocação missionária, em todo esse mês de março. Mas a campanha financeira, ou seja, a arrecadação de ofertas já está acontecendo desde o início de janeiro, porque o gasofilácio missionário aqui é fixo. Então você pode, nesse mês de março, ou até o fim do mês de maio, colocar no seu coração um alvo, uma meta, um compromisso que você vai fazer com Deus. Eu quero ofertar X para missões. Então você tem esse tempo, quando você depositar a sua oferta ali no gasofilácio escrito missões, com os logotipos das nossas juntas, você está enviando a sua oferta. Mas nós precisamos, além de ofertar, precisamos orar pelos nossos missionários. Teremos esses momentos. E precisamos também que Deus levante, que Deus vocacione missionários para trabalhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria ou nos confins da terra. Deus vai levantar pessoas para ser missionários aqui em Guaranhuns, no estado do Espírito Santo, na nação brasileira e em todos os países do mundo. E nós temos essas 4 esferas de atuação para cumprir Atos 1:8, para que a igreja possa fazer missões em todas as esferas. Porque o texto diz: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, confins da terra. Então não é
faz aqui ou faz lá. Não, é faz aqui e faz lá. Em todas as esferas. É assim que a nossa denominação organiza a sua ação missionária. Então, o versículo 20 foi escolhido pela Junta de Missões Mundiais para ser a divisa, o texto base dessa campanha, que vai enfocar a questão da compaixão. Porque Deus tem compaixão de nós. Então nós também precisamos ter compaixão pelas pessoas, por todos. E aí o nosso executivo de missões mundiais, o querido JM, da JMM, é o João Marcos, da Junta de Missões Mundiais. Ele nos escreveu uma carta. Ele fez uma carta, assim como Paulo fez para os Gálatas, ele fez uma carta e disparou para todas as igrejas batistas no Brasil. E eu vou ler então essa carta, e com isso eu encerro a mensagem dessa manhã, que é a abertura dessa série, inspirada no tema de missões mundiais. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo, pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o maior ato de compaixão de Deus, em ter entregado o seu Filho para morrer por nós. A escolha do tema da campanha para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nos últimos dias, nos últimos 2 anos. A pandemia e tantas outras questões nos afastaram e dificultaram as nossas relações. Então, o que é viver a compaixão se não vivermos em favor do próximo, que está nesse momento tão fragilizado e tão necessitado da compaixão de Deus? Paulo aos Gálatas escreve isso: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Versículo 17 do capítulo 6. Então é impossível viver a compaixão de Cristo sem ter as suas marcas em nossas vidas. Paulo teve essas marcas, agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas, para criarmos marcas na vida das outras pessoas. O dicionário diz que compaixão é compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento de alguém. É demonstrar uma gentileza especial para com aqueles que estão sofrendo. É um sentimento que nos leva à ação de ajudar, fazer algo por alguém que precisa. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo, e isso está muito evidenciado nas Escrituras, pois Jesus, toda vez que olhava para as pessoas, movia-se de íntima compaixão. E assim como um vírus, a compaixão também pode ser contagiosa. Mas ao invés de nos levar à morte, a compaixão vai trazer vida, e vida em abundância para nós e para todos que nos cercam. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor, e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. E Jesus, como sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo que precisamos, e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver essa sensibilidade. O onisciente habita em nós. Ele sabe as necessidades de todos e vai sempre nos orientando para termos compaixão e suprir a necessidade de todos. Quando Jesus saiu daquele barco e viu aquela grande multidão,
ele teve compaixão delas. E ninguém acreditava que ele poderia fazer algo por aquela multidão, porque o dia já estava acabando, o lugar era deserto. Então, o primeiro sentimento foi de mandar o povo embora, porque não tinha comida para todo mundo. Mas Jesus não levou em consideração a adversidade daquele momento. Pegou o pouco que tinha e com muita compaixão multiplicou para que todos fossem saciados. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial. Talvez Deus não está te incomodando para sair de onde você está e ter compaixão pelo outro, lá no país do outro. Então, o que você pode fazer é ter compaixão dos missionários que estão exercendo compaixão em todos os países. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitos e pode salvar muitas vidas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que primeiro vivê-la dentro de casa. Aprendemos que ao longo de todo esse tempo difícil, precisamos olhar com mais sensibilidade uns para os outros. Ao longo dessa campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você e, através de você, exercer compaixão pelo mundo. Viva a compaixão de Cristo. Viva a compaixão da igreja. Que Deus te abençoe. Do seu executivo de missões mundiais, João Marcos. Portanto, queridos, esse é o desafio. Deixar Cristo viver através de nós. Já não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós. Portanto, eu vou deixar de comer um hambúrguer e vou ofertar para missões. Eu vou deixar de comer uma pizza e vou ofertar para missões. Eu vou deixar de comprar uma roupa, um calçado. Eu vou deixar de ter um lazer, só uma vez, para que eu possa exercer a minha compaixão por aqueles que estão exercendo compaixão no meu lugar. Eu não posso ir lá na Ucrânia, abraçar os ucranianos e orar com eles, mas nós temos um missionário lá. E quando nós ofertamos, nós estamos sustentando esse missionário, que leva o nosso abraço a todos os que precisam naquela nação que está sofrendo tanto. Portanto, vamos exercer a nossa compaixão. E não só nesse mês de março, mas enquanto vivermos, vamos deixar Cristo viver através de nós. Vamos crucificar os nossos desejos, matar a nossa carne, para que Deus possa se compadecer de nós e nos usar nessa grande obra, que é fazer discípulos de todas as nações. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus.